Oi, voltei fazendo um vídeo agora para os primeiros anos A e B de História, da disciplina de História. E esse vídeo vai tratar da Grécia Antiga, o mundo grego dentro do período da Antiguidade, né? Então, nós sabemos que a Grécia Antiga, ela não correspondia a um território unificado. Ela era formada por uma cultura ampla, vasta, e essa cultura era compartilhada por um grande número de população espalhada em diferentes cidades e estados. As condições geográficas da Grécia, elas eram muito diferentes. A Grécia possuía um relevo montanhoso, o solo era pouco fértil, a vegetação deles era bastante escassa e eram poucos rios. O litoral era recortado e formado por um grande número de ilhas, né? Por volta do ano 2500 a.C., povos indo-europeus chegaram à região da Grécia e nós destacamos entre eles, né, aqueus, eólios, jônios e dórios, né? O espaço da história da Grécia é dividido entre a civilização cretense e a civilização minoica. Sobre a civilização cretense, o rei deles era um líder religioso e político, e o palácio era o centro social, político e administrativo de toda a civilização cretense. Já a civilização minoica era uma coisa assim muito diferente, né? Eles incorporaram várias características da cultura cretense, desenvolveram a forma mais antiga da escrita grega, fundaram várias colônias na região da Ásia Menor e deixaram um legado cultural muito grande para toda a história da Grécia. A história da Grécia também se divide em período homérico e período arcaico, né? O período homérico, ele vai do ano 1200 a.C. até o ano 800 a.C. Todas as informações obtidas durante esse período, elas só foram possíveis porque o Homero escreveu vários poemas e nesses poemas ele deixou bem descrita como era a vida na Grécia durante esse período, né? E a característica principal do período homérico foi a extinção do poder centralizado dentro dos palácios. Todas as atividades comerciais durante o período homérico elas terminaram e a cultura sofreu um declínio muito grande, né? Toda a cultura palaciana. E aí, do ano 800 ao ano 500 a.C., nós entramos no período arcaico. A partir desse período, né, o que a gente percebe? Inúmeras transformações. Naquele período ocorreu uma falta de terra muito grande, mas eles precisavam se expandir porque não tinha terra para produzir, então eles precisavam expandir. Nesse período formaram as polis, que eram as cidades-estados, e ocorreu um aumento populacional muito grande. Os gregos fundaram várias colônias na região do Mar Mediterrâneo e na região do Mar Negro, constituíram finalmente as cidades-estado, né? A organização política, socioeconômica da cidade-estado, ela era assim muito própria, não copiava de ninguém, né? Dentro das cidades-estado a gente vai destacar duas, Esparta e Atenas, né? Então, sobre Atenas. Atenas foi fundada pelos jônios na região da Ática, bem próxima do Mar Egeu, e por volta do século X a.C., Atenas possuía poucas terras férteis, né? A atividade econômica principal era a atividade marítima e comercial. Atenas era uma cidade-estado aristocrática, passou por vários conflitos, né, políticos e sociais, e depois, no século V, ela se tornou uma democracia. Porém, a história de Atenas ela é dividida. Do século X até o século VIII foi uma monarquia, né? Em meados do século VIII a.C., claro, né? Estou falando de antes de Cristo. Foi fundada uma oligarquia, né? Que eram os grandes aristocratas que mandavam. O século VI ele foi marcado pela tirania, né? A gente falou bastante dos tiranos. E a partir do ano 504 a.C. foi criada, né, e instituída a democracia na Grécia. Mas é importante vocês lembrarem que cerca de apenas 10% da população ateniense era considerada cidadão e podiam exercer a democracia. Durante esse período todo, né, da democracia, o rei foi substituído por um grupo de arcontes que passaram a mandar. Um tirano que governava, durante esse período, ele governava de forma autocrática. Todas as assembleias tomavam as decisões dentro de cada polis, e dessas assembleias só participavam aqueles que eram cidadãos.
O rei tinha plenos poderes, né? Eles mandavam em tudo naquele período. E a divisão social dentro de Atenas era a seguinte, formada por cidadãos, metecos e escravos. Os cidadãos eram homens adultos e livres, filhos de pai e mãe ateniense, e por volta do século V a.C., havia cerca de 30 mil cidadãos em Atenas. Os metecos eram estrangeiros que não tinham direito político nenhum, não podiam participar, né, da vida política, nem possuíam terras, e eles se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Os escravos, coitado, né, como sempre, né? Lembrando que, como eu já falei para vocês, eles não eram negros, eles eram prisioneiros de guerra ou filhos de pais escravos, né? Não tinham direito a nenhum tipo de participação política, trabalhavam no artesanato, nas tarefas domésticas, nas minas e na agricultura. Atenas vivenciou um período por volta de meados do século VII a.C., que foram lutas populares e inúmeras reformas. A população ateniense ela se encheu do poder que era exercido pelos eupátridas, e aí, para solucionar todos esses problemas, foram nomeados vários reformadores, né? O principal legado que esses reformadores tinham que deixar era o seguinte, era realizar reformas que fossem importantes para os cidadãos de Atenas e que não mudasse praticamente nada na vida dos atenienses, né? Aí o que aconteceu? A gente vai ter como reformadores o Solon, o Pisístrato, o Clístenes e o Péricles. O Clístenes foi quem introduziu a democracia em Atenas e o Péricles foi quem consolidou a democracia ateniense, né? Sobre Atenas é isso. Com relação a Esparta. Esparta era uma cidade totalmente diferente. Os espartanos, eles eram de origem dórica, né? Foram os dórios que deram origem a eles. A característica principal, diferente de Atenas, em Esparta, era que eles eram extremamente militarizados. Por volta dos 7 anos, os meninos eram separados de suas famílias, eram levados para as casernas públicas. Lá eles recebiam educação específica, né, uma educação voltada para a guerra. E eles passavam por várias etapas da vida, né? Dos 7 aos 12 anos, eles passavam por um tipo de aprendizado. Dos 12 aos 14 anos era outro tipo de aprendizado. Dos 15 aos 18 era a fase final para eles se formarem soldados. Com 18 anos eles eram soldados, podiam participar das guerras. E eles viviam, né, dentro do quartel em Esparta durante muito tempo, né? Aos 30 anos, eles recebiam autorização para se casar, eram cidadãos a partir dos 30 anos, né? Eles viviam dentro do quartel, se casavam com meninas que já eram prometidas a eles desde que haviam nascido, né? Lembrando que tudo isso que eu tô falando era para os homens de origem dórica, mulheres de origem dórica, né? Então, as pessoas simples, as pessoas pobres, né, que moravam dentro de Esparta não passavam por nada disso, tá? Então, a partir dos 30 anos eles se casavam, normalmente se casavam com meninas, né, que haviam sido prometidas a ele. A base da vida deles era o quartel, eles viviam praticamente no quartel. Porém, o casamento, ele era com base em criar filhos sadios para Esparta. Então, as meninas engravidavam, se no final dessa gravidez a criança que nascia tivesse um probleminha no pé, um probleminha na mão, qualquer problema congênito, né, problema de nascença, essa criança ela era tirada de circulação porque ela não ia ser um soldado perfeito, fosse um homem não ia ser um soldado perfeito, fosse uma menina, ela não iria ser uma mulher perfeita para gerar filhos sadios para Esparta. A partir dos 60 anos eles eram anciãos e esses anciãos detinham todo o poder dentro da civilização espartana. As meninas eram criadas por suas mães, elas eram criadas para serem filhas de Esparta e gerar filhos perfeitos para Esparta, praticavam bastante exercícios físicos, né, para ter um corpo perfeito, se casavam muito rapidamente, assim que menstruavam elas se casavam com aquele homem de 30 anos, que era o cidadão. Jamais elas exerciam a cidadania, porque a cidadania
era um direito apenas para os homens, né? Como eu já falei. E as meninas, elas viviam para a sua família, para o marido e os filhos, né? Cuidavam dos filhos, se tivesse meninos, ele ia ser um soldado, se fosse menina, ela cuidava, ficava aos cuidados da mãe, e ela crescia sabendo que ela tinha que ah, formar e criar filhos sadios para Esparta, né? Depois a gente entra num período de guerras, mas esse período, se não for possível gravar uma aula no início da semana, eu vou deixar para a gente falar quando nós voltarmos, tá? Um abraço a todos, eu vou passar na Agenda Edu o que é para vocês fazerem como atividade e vão ter que me entregar até dia 31. Vai ser uma atividade simples, vocês vão mandar para o meu e-mail, né? Vou deixar na Agenda Edu qual deles que vocês já sabem também. E não coloca nada na Agenda Edu, eu prefiro no e-mail mesmo. É mais fácil para eu ver, é mais fácil para eu entrar em contato com vocês, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso retorno.